pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre substituição eletrofílica aromática. Essa aula vai ficar dividida em algumas partes. Nessa parte inicial, eu vou fazer uma abordagem sobre aromaticidade, né, o que é aromaticidade, e vou iniciar com algumas reações no anel aromático. Então, vamos relembrar aí algumas coisas, tá, que vocês já viram anteriormente. Quando a gente faz a adição de bromo a um alceno, o mecanismo se dá através da formação do íon bromônio, né, em que existe um ciclo de 3 membros, com a carga positiva no bromo, e o brometo, que saiu dessa primeira etapa, ele vai atacar um dos átomos de carbono aqui, preferencialmente aquele que possui um menor impedimento estéreo, né? Lembrando aí, impedimento estéreo ou estérico ou impedimento espacial está relacionado ao volume dos grupos quando vai haver aproximação para a reação química acontecer. Tá? Então esse aqui seria o produto, tá? Outra coisa que eu gostaria de lembrar também é que a movimentação num mecanismo de reação é sempre dos elétrons para o centro positivo, né? Nesse caso aqui, esse bromo estaria delta mais e esse aqui delta menos, tá? Para haver esse ataque. Quando a gente coloca o Br2 num anel aromático, ou seja, no benzeno, né? Vai tentar reagir benzeno com bromo, simplesmente a reação não acontece, tá? Então isso deve nos dar alguma informação sobre a estabilidade da molécula de benzeno em relação a um alceno, tá? Uma vez que essa reação aqui de bromação do alceno acontece muito facilmente, e com a presença de um anel aromático, o anel não é bromado. Então vamos ver agora sobre aromaticidade, né, e ressonância dos elétrons no anel aromático, para a gente entender por que isso acontece. Uma ligação simples, ela possui esse comprimento de ligação de 154 picômetros, tá? E a ligação dupla é um pouco mais curta, de 134 picômetros. O que acontece é que se observa que todas as ligações aqui no anel aromático, elas são intermediárias entre uma ligação dupla e uma ligação simples, ou seja, todas essas ligações aqui, ó, entre os átomos de carbono, são de 139 picômetros. Como é que a gente compreende isso? Através da ressonância, né, que já vimos anteriormente. Essa ligação dupla aqui, alternada com a simples, ela vai se deslocalizar, tá? Isso acontece em todo o anel aromático. Então você observa que essa dupla vem para cá, essa vem para cá e essa vem para cá. Formaria essa outra forma canônica aqui, nessa outra estrutura de ressonância. Uma das formas da gente representar seria assim, onde a gente pode ver os elétrons π, eles não ficam parados como normalmente a gente desenha nesse tipo de estrutura aqui. Então, os elétrons π estão em constante movimento, estão deslocalizados ao longo de todo o sistema π. Tá? Lembrando que todos esses carbonos aqui são sp2. Outra forma de representar seria essa aqui. Tá? Isso aqui seria o híbrido de ressonância. Tá? No anel aromático, as formas canônicas são essas duas aqui. A gente pode ver que as duplas estão em posições diferentes, tá? Mas o que mais se aproxima da realidade seria isso aqui, tá? Onde esse círculo aqui dentro está representando essa movimentação dos elétrons π. Lembrando também que isso aqui é uma seta de ressonância, não é uma seta de equilíbrio químico, tá? Embora, como eu tenha falado, a representação mais realista do benzeno seja essa aqui, destacada em vermelho, para melhor compreensão das reações químicas no anel aromático,
a gente vai representar a estrutura do benzeno dessa forma aqui ou dessa forma aqui, tá? Onde a gente pode ver as duplas ligações, né? E assim fica mais fácil de visualizar o que vai acontecer na molécula. Se a gente tiver esse ciclo hexeno aqui e for fazer a reação de hidrogenação da ligação dupla, o que vai acontecer é que vai ser liberada uma energia, a reação exotérmica, e essa energia ela está relacionada ao rompimento dessa ligação dupla. Tá? E nesse caso aqui, a gente vê que esse ΔH de hidrogenação corresponde a menos 118 kJ por mol. Tá? Lembrando que esse menos aqui é para representar que a reação é exotérmica. Quando a molécula agora ela possui duas ligações duplas, a gente vai fazer a hidrogenação dela, a gente vê que essa energia liberada é quase o dobro. A gente atribui uma energia um pouco menor devido a essa conjugação aqui das duplas. Tá? Lembrando o que é conjugação da dupla. É quando as duplas ou as insaturações, né, que também pode ser tripla ligação, elas estão alternadas com a ligação simples. Tá? Então aqui a gente vê dupla, simples, dupla. Tá? Então as ligações aqui estão alternadas, talvez por isso a energia seja um pouco inferior do que o dobro, né, que seria o esperado. E o que acontece quando a gente coloca agora 3 ligações duplas no anel aromático e faz essa hidrogenação? Essa aqui é a energia liberada e a gente observa que é uma energia inferior até mesmo de quando existem duas duplas ali alternadas no ciclo. Tá? Esse seria o esperado, né? Que seria 3 vezes a energia liberada com uma dupla apenas. Tá? E essa diferença de energia aqui, ela vai fazer com que o benzeno seja uma molécula bem estável quando comparada com um alceno. Tá? Então, isso aqui é um dado experimental para a gente observar que o benzeno ele é mais estável que um alceno. Por isso que a reação, né, de bromação, por exemplo, ela não vai acontecer simplesmente adicionando BR2, tá? Com isso a gente vai ver agora o conceito do que é um composto aromático, tá? Então precisa se seguir, né, algumas regras para a gente estabelecer aquele composto em questão como um composto aromático. Então tem que ser um composto cíclico, totalmente conjugado, ou seja, aquelas duplas alternadas com o simples. Precisa ser um composto planar. Eu já tinha mencionado com vocês, inclusive, nessa questão de que para haver ressonância, o sistema π ele precisa estar totalmente no mesmo plano, tá? Senão não ocorre ressonância. E o composto aromático ele precisa obedecer à regra de Huckel, né? Que seria ter 4N mais 2 elétrons π, tá? Onde esse N aqui é um número inteiro, tá? Então aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, ó. O benzeno, então, tem 2, 4, 6 elétrons π, é como se o N aqui fosse 1, né? E dá 6 elétrons π. Temos também o naftaleno, ó, que tem 6, 8, 10 elétrons π. O antraceno e o fenantreno, que são 3 anéis aromáticos fundidos, tá? E aí depende da posição em que esses anéis estão fundidos, a gente vai ter a nomenclatura diferente, tá? E aqui a gente tem 14 elétrons π. Então, todos esses aqui são totalmente planares, eles têm as duplas, né, o sistema π totalmente conjugado e obedecem aqui a regra de Huckel, né? Então, cada um desses, né, são compostos aromáticos. Alguns exemplos, tá, de compostos que não são aromáticos, quando a gente tem, por exemplo, ciclobutadieno. Ele tem 4N elétrons π. A gente chama esse tipo de composto de antiaromático, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, tá, sobre essa questão de aromaticidade e antiaromaticidade. Isso requereria aí uma aula apenas para isso, tá?
Eu estou explicando para vocês de uma forma um pouco superficial, porque eu vou dar ênfase à parte reacional, tá? Então aqui seria um composto antiaromático e esse outro seria não aromático, tá? A gente não enquadra ele em aromático ou antiaromático de acordo com a regra de Huckel, né? Porque na verdade ele não é planar, tá? Como ele tem uma estrutura maior, o carbono sp2, ele apresenta a geometria de 120 graus. Então imagina como se isso aqui estivesse no plano, isso aqui estivesse para cima, tá? Então isso aqui não é planar e consequentemente não obedece à regra de coplanaridade de todas as ligações π, né? O sistema π, para que a molécula seja aromática. Existem também os compostos heteroaromáticos, tá? Em que pelo menos um dos átomos vai ser diferente de carbono, tá? A regra é exatamente a mesma dos compostos aromáticos. Aqui eu estou dando o exemplo, né, de alguns nitrogenados mais comuns, tá, em síntese orgânica e também em química medicinal. Aqui a gente tem outros exemplos, né? E vocês notam que, por exemplo, pode ter, no caso do pirrol, furano, do tiofeno, esse sistema de 4N mais 2 elétrons π não está presente no anel, tá? Porque, na verdade, a gente está contando também com o par de elétrons livre, aqui no caso do nitrogênio, do oxigênio, que tem 2, e do enxofre também, que possuem 2, tá? O mesmo vale aqui para o pirazol e para o imidazol, onde esse nitrogênio aqui ele faz parte do ciclo, né, através da dupla ligação, mas o par de elétrons aqui no pirazol ele está perpendicular, tá? Vou mostrar para vocês no próximo slide. Enquanto que esse nitrogênio aqui que está hibridizado em sp3, o par de elétrons dele também participa da deslocalização dos elétrons aqui no sistema π, tá? O mesmo vale para todos esses aqui de cima. O indol, tá, com par de elétrons do nitrogênio sp3, aqui também no benzofurano, benzotiofeno também a mesma coisa, e no benzimidazol. Então vou mostrar para vocês aqui a diferença entre, por exemplo, a piridina e o pirrol. Então observa o seguinte: no caso da piridina, o par de elétrons do nitrogênio, uma vez que esse nitrogênio aqui ele está hibridizado em sp2, então todas essas ligações aqui, ó, a dupla, essa ligação é simples, né, ligação sigma, e esse par de elétrons estão no mesmo plano. E esse plano aqui, do par de elétrons do nitrogênio, ele é perpendicular ao sistema π aqui. Então, nesse caso, esse par de elétrons ele não participa da ressonância aqui no sistema π. Isso não acontece com o pirrol. Tenta observar o seguinte, ó, os orbitais, né, P aqui que fazem a ligação dupla da mesma forma que está aqui, ó, e esse par de elétrons do nitrogênio faz a mesma coisa, tá? Uma vez que ele está hibridizado em sp3, então essa ligação aqui estaria para baixo e essa ligação aqui para cima, né? Aqui um par de elétrons, e poderia fazer ressonância com o anel aromático, tá? Dessa forma aqui, tá? Então tá representado aqui um pouco grande, né? Aqui a gente consegue observar, ó, que o par de elétrons não ligante aqui do nitrogênio consegue fazer ressonância, tá, com esse sistema π aqui, tá? Então, embora não seja igual ao que acontece com o benzeno, né, mas aqui a gente tem 4 mais 2, né, elétrons que vão participar desse sistema π, ou seja, a molécula é aromática, tá? Também. E o mesmo vale para as demais que a gente viu, para o furano, para o tiofeno, tá? Entre outros, tá? Então, o par de elétrons vai fazer a dupla. Essa aqui, obrigatoriamente, tem que vir para o outro átomo de carbono, senão esse carbono aqui, ó, ficaria com 5 ligações, tá? Porque ele faria aqui, ó, essa dupla, já teria essa, né? E tem um hidrogênio que não está representado, tá? Então, quando esse par de elétrons ele se deslocaliza aqui para fazer a ligação com esse carbono, automaticamente esse par de elétrons aqui vem para esse
átomo de carbono, tá? E aqui fica a carga negativa, esse nitrogênio fica positivo porque ele está fazendo 4 ligações. Agora o par de elétrons vem aqui para formar a dupla, essa dupla migra para esse átomo de carbono e por último tem uma outra forma de ressonância, né, que vai fazer essa dupla e esse par de elétrons aqui, ele vem para esse carbono, tá? Então agora vou mostrar aqui novamente para vocês, tá? O que a gente viu no início, se a gente colocar Br2 para reagir com o anel aromático, com o benzeno, não vai acontecer a reação devido à instabilidade, tá, do benzeno proporcionado pela sua aromaticidade. Então, dessa forma aqui, a reação não acontece. Para que a reação aconteça, a gente tem que colocar um catalisador. Tá? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, brometo de ferro, tá? E aí a reação agora acontece. Qual o papel desse catalisador? Aqui, ó, pelo título da reação, né, a gente já pode ter uma ideia. É substituição eletrofílica aromática, ou seja, é necessário a formação de um eletrófilo. O que é um eletrófilo? Elétron, né, vem de elétron, e a parte do filos, né, significa afinidade, ou seja, que gosta. Então o eletrófilo seria a espécie que tem afinidade por elétrons, tá? Ou seja, para que a reação aconteça com o anel aromático, é necessário que alguma espécie positiva ou muito parcialmente positiva seja formada, que seria o eletrófilo, que vai reagir com o anel aromático, que é a espécie nucleofílica, né? A espécie que teria aqui os pares de elétrons para reagir, tá? Então a gente tem a espécie que seria nucleofílica, aquela espécie que tem afinidade pelo centro positivo, e eletrófilo, a espécie que tem afinidade por elétrons, tá? Então seria essa nomenclatura aqui para a gente até entender a questão da reação em si. E a substituição, porque como vocês podem ver aqui, ó, havia um hidrogênio aqui, tá claro que, né, tem um hidrogênio em cada átomo de carbono do anel, tá? E esse hidrogênio é substituído pelo eletrófilo, no caso aqui, pelo bromo. Então, as reações que a gente vai ver para formação de novos compostos por substituição eletrofílica aromática, eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? A primeira reação é a halogenação. A gente pode introduzir aqui, através desse tipo de reação, cloro e bromo, tá? Eu vou mostrar para vocês formas de se adicionar iodo e flúor, tá? Mas a princípio a gente poderia fazer aqui a halogenação do benzeno empregando um catalisador ou fazendo alguma coisa que originasse uma carga positiva no halogênio ou deixasse o halogênio delta mais, tá? Uma outra reação seria a reação de nitração do anel aromático, fazer a formação do ácido sulfônico através de uma reação de sulfonação do benzeno, fazer a alquilação, ou seja, introduzir aqui um grupo alquila no anel aromático, e também fazer a reação de acilação. Acil seria esse grupo aqui com uma carbonila fazendo, né, a substituição aqui no anel aromático. Esse R pode ser tanto alquil quanto aril, tá? Na acilação, a gente está fazendo essa introdução da carbonila ligado a alguma coisa, tá? No anel aromático. Então, vou começar falando para vocês sobre a reação de halogenação e qual o papel desse catalisador, que, se vocês observarem, é um ácido de Lewis, tá? O ferro é um metal, nesse caso específico ele está oxidado, né? 3+, e ele pode fazer interação ali com o par de elétrons, através de orbitais D. Então, se a gente colocar, por exemplo, né, aqui tem brometo de alumínio. Os halogenetos, né, de alumínio ou haletos de alumínio, eles são também utilizados como ácido de Lewis, tá? Isso aqui é um exemplo. Então, uma base de Lewis, ou seja, a espécie
que vai doar par de elétrons, pode reagir aqui, né, com o ácido de Lewis. E aí a gente vai ter uma espécie carregada negativamente, né, como essa aqui. E quando a gente aplica isso aqui agora ao Br2, o que vai acontecer? Um dos átomos de bromo vai doar par de elétrons para o alumínio e esse bromo aqui, ele vai ficar muito delta+. Nota que aqui houve uma carga real positiva nesse bromo através da doação do seu par de elétrons para o alumínio. Tá? O alumínio, então, ficou com esse par de elétrons do bromo. E essa ligação aqui, BR-BR, ela fica muito polarizada, ou seja, esse bromo ele fica muito delta+. E agora sim o anel aromático vai poder fazer a reação com esse átomo de bromo, tá? Então a primeira etapa, que vai ser a etapa lenta, vai ser a formação do carbocátio. Lembrando que a movimentação é sempre dos elétrons no sentido da espécie positiva, tá? Então esse bromo aqui ele está muito delta+, porque ele está ligado a um bromo que agora está positivo, com carga real positiva, tá? Então, o par de elétrons aqui ataca o átomo de bromo, tá? Em alguns livros vocês podem observar o par de elétrons atacando Br+, tá? Como se houvesse a quebra dessa ligação aqui, tá? Isso aqui, na verdade, fosse um complexo, onde isso aqui seria o ânion, né? E isso aqui o cátion, tá? Vocês podem observar isso aí também na literatura. Então, quando essa dupla ligação, ela ataca agora o bromo, um dos átomos de carbono, não importa aqui qual dos dois da dupla, vai ficar ligado ao bromo e o outro vai ficar na forma de carbocátion, porque a ligação que ele estava fazendo com o outro átomo de carbono foi rompida, então ele está com uma ligação a menos, né? Está positivo. Vocês vão observar que existe um padrão para esse tipo de reação, em que normalmente a etapa lenta vai ser sempre essa primeira aqui, a formação do carbocátion. Então, o anel aromático vai atacar o eletrófilo, e aí, em alguns casos, vocês vão ver que o eletrófilo ele vai ser gerado in situ, ou seja, vai ser gerado durante a reação química e depois o anel aromático ataca esse eletrófilo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está atacando, né, o complexo onde o Br está muito delta+. Um carbono ficou com esse Br e o outro carbono ficou positivo, que é o carbocátio. A segunda etapa, então só para mostrar aqui para vocês, né, antes de falar da segunda etapa, aqui a gente tem essa estabilização, né, do carbocátion gerado, embora tenha rompido a aromaticidade do anel, a gente tem a estabilização desse carbocátion através das duplas que estão próximas ali do carbocátion, tá? Então, uma primeira forma de ressonância seria, né, com essa dupla aqui estabilizando essa carga positiva, geraria a carga positiva aqui agora. Esse par de elétrons aqui da dupla também vai se deslocalizar. E aí a gente tem essas estruturas de ressonância aqui. Essa carga positiva, ela está deslocalizada aqui entre esses átomos de carbono, que seriam orto, né, em relação a esse átomo de bromo, ou para, né? Claro que normalmente essa nomenclatura orto-para se aplica quando você tem um anel aromático. Só estou falando dessa forma para que vocês possam se localizar aqui onde vai ficar a carga positiva, tá? Então essas seriam formas de ressonância para estabilizar esse carbocátion gerado. E em seguida, então, como uma segunda etapa, a gente tem, ó, uma base do meio, pode ser até o brometo, né, que agora, quando sai esse átomo de bromo, a gente tem o AlBr4-, tá? Então, pode sair daqui Br-, tá? Para fazer esse ataque aqui, e aí abstrairia esse próton, esse hidrogênio, para restituir a aromaticidade do anel, tá? Então, basicamente, o que? São duas etapas. Em uma etapa, o anel aromático ataca uma espécie eletrofílica presente no meio. Às vezes pode ser gerada in situ, como eu falei, que não é esse caso, ou pode ser
uma espécie que interagiu com o catalisador, tá? Mas não houve a formação ali de uma espécie positiva, e sim parcialmente positiva, tá? Claro, com um grau acentuado de deficiência em elétrons, como é esse caso aqui. Então, ainda para mostrar dentro dessa reação de halogenação, não vou mostrar aqui o caso da cloração, porque vai seguir exatamente o mesmo tipo de mecanismo e interação que aconteceu no caso da bromação. O cloro vai interagir aqui com o cloreto de alumínio, o anel aromático ataca o cloro que está delta+, forma o carbocátion e em seguida uma base abstrai o hidrogênio que fica no anel e assim acontece o produto de substituição. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma possibilidade de formar o produto iodado, tá? Ou seja, o iodo benzeno. Tá? O iodo benzeno não acontece dessa forma que acontece a cloração e a bromação. Tá? Uma das formas possíveis é fazer essa reação redox aqui. Tá, esse I+, que está representado em azul, na verdade ele vai ser gerado na reação aqui de oxirredução, né? Então a gente tem iodo molecular com cobre 2+, tá? O cobre vai ser reduzido e o iodo vai ser oxidado aqui, vai formar então um íon iodônio, né? Que vai ser atacado pelo anel aromático. Então, dessa forma que vai acontecer. Então, o princípio é o mesmo. O par de elétrons ataca o eletrófilo, nesse caso I+, forma esse intermediário, esse carbocátion, no meio, como eu falei, isso aqui é estabilizado através de ressonância. Uma base abstrai esse hidrogênio que está no mesmo carbono onde entrou o eletrófilo e assim restaura a aromaticidade do anel. Tá? Então, o mecanismo é bem parecido, né? A única diferença é a etapa de formação do eletrófilo, tá? Então, o par de elétrons vai atacar aqui o I+, que é gerado nessa reação lateral aqui de oxorredução. Tá? Então, por hoje é isso, tá? A minha intenção aí era fazer uma abordagem inicial do que é a aromaticidade e introduzir aí para vocês as reações, tá? E na próxima aula a gente continua.